Saúde a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Aguinaldo. Estou aqui gravando esse vídeo. Peço que você tenha paciência, assiste o vídeo todo, que pode trazer muitas riquezas espirituais para você, conhecimento, né? E agradeço a você, todos os meus inscritos, e vamos aos assuntos de hoje. Vamos falar aqui sobre fazer 11 perguntas mais difíceis. Nós vamos responder aqui. Não sei se vou conseguir fazer as 11, mas pelo menos vou dar início, né? Uma das perguntas que as pessoas gostariam muito de saber e não sabem, é em Mateus 24, versículo 28, diz: onde estiver o cadáver, aí se ajuntará os abutres. Quem é o cadáver e quem é os abutres? Bom, em Ezequiel 37, Israel foi considerado como um vale de ossos secos, né? E aqui, em Mateus 24, que é um capítulo destinado mais a Israel, ali não fala nada da igreja. Israel está no meio de uma guerra chamada a Guerra do Armagedon. Ele está cercado dos seus exércitos, do exército inimigo. Então, o cadáver é Israel. E os abutres são os exércitos inimigos. Isso é no fim da grande tribulação, já na segunda vinda de Cristo já, né? Que vai acontecer, Israel vai estar no meio dos exércitos inimigos. Israel é o cadáver e os abutres são os exércitos. Pode ver que cadáver está no singular e os abutres estão no plural. Outra pergunta que diz aqui: Jesus desceu ao inferno? Isso tem sido uma discussão muito grande entre os pastores e os teólogos. Se Jesus foi ao inferno mesmo, se Jesus pregou mesmo para quem eram os espíritos que Jesus pregou. Então, Jesus desceu ao inferno, porque em Mateus 12, versículo 40, ele disse: assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no coração do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele desceu ao inferno. E ele foi no lugar, esse povo, esses espíritos em prisões, eles não estavam em tormentos, eles estavam presos lá. São os antediluvianos. Vamos ver aqui. Eu quero falar uma coisa aqui. Por que os antediluvianos puderam ouvir o evangelho e o resto da população do inferno não pôde? Porque os antediluvianos, eles viveram numa dispensação chamada a dispensação de governo humano. E foi num tempo muito antigo. Não tinha lei. Veja bem, uma coisa que nós precisamos entender aqui, ó. Adão, Deus deu um mandamento para Adão. Aí ele pecou. E o pecado passou para todos. Agora, a Bíblia diz em Romanos 5, versículo 13 e 14, que o pecado não é levado em conta enquanto não há lei. Então, os antediluvianos, eles foram para o inferno, não foi por causa do pecado. Eles foram para o inferno porque eles não acreditaram nas promessas de Deus.
E outra coisa também, Noé não pregou evangelho, Noé pregou. Ele era considerado o pregoeiro da justiça, mas Noé não falou de promessas, Noé não falou da lei, nem falou da graça. Porque o evangelho é boas novas, veio com Cristo, veio quando Jesus veio. Então os antediluvianos, eles não tinham ouvido nada. E eles morreram, não acreditaram, não entraram na arca, perderam suas vidas físicas e desceu para o inferno, realmente. Aí vamos ver aqui esses dois textos que a Bíblia diz aqui, ó. Ele diz assim: Jesus pregou para os antediluvianos: pois bem, Cristo morreu uma única vez pelos pecados, justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, mortos sim na carne, mas vivificado no espírito. Agora, veja o versículo 19 aqui que ele diz: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, dos quais outro tempo foram desobedientes quanto à longevidade de Deus, aguardando nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, nas quais poucos a saber, 8 pessoas foram salvos através das águas. 1 Pedro capítulo 3 e o versículo 18 a 20. Vamos ver também aqui 1 Pedro capítulo 4 e o versículo de 5 a 6. Diz assim: dos quais hão de prestar conta aquele que é competente para julgar vivos e os mortos. Para este fim foi o evangelho pregado também aos mortos, para que mesmo julgado na carne segundo os homens, vivesse no espírito segundo Deus. Então, não resta dúvida nenhuma que o evangelho foi pregado para os antediluvianos. Como eu falei, Romanos capítulo 5 e o versículo 13 e 14, mostra o versículo 13 e 14. Mostra realmente que eles viveram uma época antes da lei e antes da graça. E antes da promessa. Por isso que Jesus deu essa oportunidade de pregar. Os outros já tinham conhecimento da lei, já tinham conhecimento e morreram na desobediência, morreram no pecado. Deus ama a todos os pecadores. Isso aqui é uma prova que a salvação não é limitada. A salvação é estendida a todos os povos. E o que Deus mais quer é salvar a todas as pessoas. Jesus desceu ao centro da terra quando ele morreu e pregou para os antediluvianos. E observe uma coisa que aconteceu aqui também. Que eles foram salvos, hein? Olha aqui. Efésios capítulo 4, versículo 8 a 10. Ele diz assim: por isso diz que quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aqueles que desceu é também os mesmos que subiu acima de todos os céus, para que encher todas as coisas. Veja que é uma prova aqui, que ele disse que ele desceu até as regiões inferiores da terra. Jesus esteve, não era no Tártaro. O Tártaro é um lugar onde, o poço do abismo, onde os anjos caídos estão lá. Jesus desceu no inferno, mas só que eles ficaram em prisões. E eles disseram assim, quando ele subiu, quando Jesus ressuscitou, ele levou cativo o cativeiro. Jesus tirou eles dali sim. Lá no Salmo diz, mostra o complemento desses versículos. Agora, só que uma coisa, eles não ressuscitaram naquele dia. Jesus levou ele para o paraíso, que é lá na estrela. Não como alguns pregadores ensinam que é na divisa que é vizinho do inferno com o poço do abismo. O paraíso de Abraão é em cima, nas estrelas.
Depois nós vamos... Eu já tenho um estudo que mostra claramente isso. Então Jesus levou cativo ao cativeiro aqui, foi os antediluvianos que ouviram o evangelho, se converteram e foram salvos. E Jesus desceu ao inferno para pregar a salvação para eles. Outro assunto aqui importante, muito importante, é o justo salvo perde a salvação? Eu digo que é impossível o crente perder a salvação. Observe uma coisa aqui que ele diz, olha. A resposta é não. Veja as razões. Fomos eleitos antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Fomos predestinados, Efésios 1:5 e Romanos 8:29. Fomos enviados a Cristo, João 6:37 e 44. Fomos chamados, 2 Coríntios 6, versículo 2 e 1 Coríntios 1, versículo 9. Fomos justificados, Romanos 5, versículo 5. Fomos glorificados ou batizados no Espírito Santo, no dia de Pentecoste. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 12 a 13. Fomos selados para o arrebatamento, Efésios 1, 13 e 14. Fazemos parte do corpo místico de Cristo, a Igreja de Deus. Faz uma aliança, a Igreja de Deus fez uma aliança com a sua igreja. Deus fez uma aliança com a sua igreja através de Cristo, que pagou o preço de sangue. E Deus não revoga por causa da justiça, da misericórdia e da sua fidelidade. Nenhum salvo perde a salvação. Ele está selado pelo Espírito Santo e está seu nome escrito no livro da vida. Agora, veja aqui os argumentos que os pentecostais gostam de apresentar. Mateus 24, 13, ele diz assim, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. Mas essa perseverança aqui, ele não está falando nem de salvação para a igreja e nem para Israel, porque isso aqui se refere a Israel. Aqui ele está falando sobre livramento que Deus vai dar a Israel na grande tribulação. Os 7 demônios, Lucas 11, 24 e 26, ele diz que eles traz 7 demônios piores do que aqueles. Essas pessoas, acontece muito, que eles nasceram, é aquela planta que nasceu, Jesus daquela parábola que Jesus disse, que eles nasceram e nasceu entre as pedras e sendo o sol muito forte, ele foi e morreu. Esses tipos de gente aqui, eles não receberam o Espírito Santo. Por isso que os demônios voltaram nele. Mas um salvo, o demônio não volta nele, porque o salvo, ele é selado pelo Espírito Santo e não tem como ele voltar. A porca lavada, 2 Pedro capítulo 2 e o versículo 22. Ora, porco ele tem uma natureza que gosta de lama. É a natureza do animal. E não é só porco não. A anta, todos esses animais, vários animais, eles gostam o hipopótamo, vários animais, eles gostam de lama. Eles acham lama fresquinha e gostam de lama, gostam de água, entendeu? Mas se você lavar uma porca e você deixar ela volta para o lamaçal de novo. Por quê? Ela é uma porca. Quando nós convertemos, Deus nos dá uma natureza, uma natureza do Santo Espírito de Deus, uma natureza divina. Não quer dizer que nós somos divinos, mas nós temos uma natureza divina. Nós temos pensamentos de Deus, não somos Deus, veja bem. Aí então, eu perdi aqui, vamos ver aqui. Então a porca lavada e o cachorro voltar ao vômito são coisas da natureza daquela pessoa. Quando a pessoa, antes da pessoa ser um salvo na pessoa de Jesus, ele tem essa natureza
de cometer esses erros. Agora vamos ver aqui outro, vivendo deliberadamente em pecado, Hebreus 10, de 26 a 22. Então, muitos teólogos e pastores acham que aqui ele está falando que está perdendo a salvação, porque se vivermos deliberadamente no pecado uma vez que temos conhecimento, já temos participantes do Espírito Santo, e caindo é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Esse versículo aqui, se pegar só o versículo 4, por exemplo, desculpa aqui que eu errei aqui, Hebreus 10, 26, ele diz, se vivemos deliberadamente no pecado, é 10, 26, já não resta sacrifício. Agora veja bem, ali Deus está tratando de disciplina, não está tratando de Deus jogar o salvo no inferno. Eu conheço muitas pessoas que ele caiu no pecado e ficou lá no pecado e Deus pesou a mão horrivelmente. Nós não vamos citar o nome aqui, mas Deus pesa a mão sim. Então, ali, Hebreus 10, 26 a 32, Deus está tratando de disciplina. E quando ele diz, já não resta sacrifício, Deus está dizendo que não vai perdoar enquanto não disciplinar a pessoa. E ele está salvo sim. Agora, aquele versículo que eu estava falando antes, Hebreus 6, de 4 a 6, as pessoas acham, contenda demais com isso daqui, porque eles dizem que o crente perde a salvação aqui. Mas ele não perde a salvação aqui, sabe por quê? Porque eles relê erradamente o texto. Eles fazem o comentário errado em cima do versículo 4. Ele disse que nós, conhecendo a verdade, fomos participantes do Espírito Santo e caindo, é impossível renová-lo outra vez para o arrependimento. Isso é verdade. Se o crente tivesse a oportunidade de cair no pecado, de perder a salvação, ele não conseguiria mais a salvação, em hipótese alguma não conseguiria mais. Mas só que esse texto, o texto completo, não fala isso. Ele está falando aqui por causa que ele queria lançar a nova base de arrependimento. Esses irmãos, eles não tinham muito conhecimento da palavra de Deus. Eles não cresciam na fé. Você pode ler o contexto que você vai ver que eles não liam. E eles falavam várias coisas que entravam em contradição. Então, nessa carta aos Hebreus, que eu acredito que foi o apóstolo Paulo que pregou, que escreveu, ele fala, ele deu essas instruções que a pessoa não pode nascer outra vez. Jesus disse lá em João 3:5, 3:7, que se não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. É só uma vez que ele nasce da carne e nasce do Espírito. Agora, depois que ele nascer do Espírito, ele cair da graça, perder o Espírito Santo e ele lançar nova base de arrependimento ou ter nova oportunidade de ser salvo, isso é uma heresia, não tem base bíblica. E tem mais outra coisa, isso não pode acontecer, porque se isso acontecer, se for possível o crente perder a salvação, ele nunca mais adquiriria. E outra coisa, como é que Deus vai predestinar a pessoa? Como é que Deus vai escolher, predestinar, chamar, glorificar, justificar e depois a pessoa perder a salvação? Eu não acredito nessas doutrinas, não. Vamos aqui, outro assunto aqui. O castigo para os ímpios no lago de fogo é eternamente? E eu não acredito. Eu acredito que o lago de fogo é real. Eu acredito que o inferno, que Lucas 16, 19 a 31, o inferno está em pleno vapor.
que tem pessoas e milhões e bilhões de pessoas lá no inferno lá está sofrendo e vai só sair de lá só na ressurreição, só para enfrentar o juízo, entendeu? E eu creio ainda que lá muitos daqueles que estão lá no inferno ainda vai ter a oportunidade de ser salvo ainda. Eu tenho um estudo aqui que prova isso. Agora, eles ficarem eternamente queimando, nem o diabo não vai ficar eternamente queimando. Sabe por quê? A eternidade é parada. A eternidade, ela não passa. A eternidade é parada. Para saber o tempo que a pessoa durou ali, é preciso cronometrar. Deus tem o seu cronômetro. Sabe o tempo que a pessoa vai ficar ali. Agora, a pessoa queimar eternamente, ó, veja bem aqui, ó. Eu perdi aqui. Sim. Ele morre, porque quando ele ressuscita, e ele vai no trono, diante do trono de Deus, aí ele vai no corpo físico, como ele morreu. Só que ele está vivo ali, a corpo, alma e espírito, ele está completinho ali, consciente e tudo. Aí ele é lançado no lago de fogo, por isso que ele diz que ele é a segunda morte. Entendeu? Ele morre. O que é morrer? É morte eterna que a Bíblia chama. O que é morte eterna? Acaba. Morreu eternamente. Entendeu? Agora, tem casos como o caso tem casos como o caso da morte tem casos como o do anticristo, tem casos como de outros casos, né, de pessoas de genocidas. Aí tem casos que eles vão demorar um pouco mais. Mas em outros estudos, que eu posso falar especificamente sobre isso, eu vou trazer e mostrar que realmente não é assim. Eu tenho mais outros estudos aqui, mas o vídeo vai ficando muito longo, então eu vou ficando por aqui. Outro dia eu trago mais informações sobre isso. Tem várias perguntas aqui que eu quero trazer informações. Peço para você que compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal, dê aquele like, entendeu? E quando você se inscrever no meu canal, evite os spams. E outra coisa também, abra a lista do seu canal. É uma coisa muito importante. Muita gente está perdendo de crescer o seu canal por causa disso. Ele não abre a lista do canal. Abre a lista do canal. Vamos ser fiel e ajudar uns aos outros, tá bem? Estamos aí juntos. Quero desejar boas festas para você e um feliz 2021 maravilhoso. Não desanime, não desista, Jesus te ama. Deus abençoe. A paz do Senhor.